Buenas, galera! Começando o Revoadas desta semana, um podcast sobre tudo e sobre nada. Eu sou o @EuJuniorGama. E eu sou o @Thierry Amaral Oficial. Lembrando que hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Criatividade. E sempre que você ouvir essa corujinha, é sinal que vai ter algum insight, alguma coisa importante logo a seguir. Bora lá ter uma revoada de ideias? Bora lá! Junior Gama, mande. Dia Mundial da Criatividade. Fale mais pra gente sobre isso, que eu achei bem legal e eu fiquei sabendo que existe hoje. Na verdade, ontem era o dia. Não, eu descobri que o dia existia hoje, eu não sabia que existia o Dia Mundial da Criatividade. Então, vamos lá para as informações altamente embasadas em pesquisas do Google. Em 2017, a ONU fez uma reuniãozinha ali com uns 80 países e eles estabeleceram o Dia Mundial da Criatividade, o dia 21 de abril. Por quê? Foi pré-estabelecido esse dia, 21 de abril, porque é um dia antes do Dia Mundial da Terra. E esse Dia Mundial da Criatividade foi feito também para impulsionar e dar mais recursos criativos e pensantes para poder alcançar a Agenda 2030. Cara, esse Dia Mundial da Criatividade, ele meio que para afirmar definitivamente a criatividade como uma das coisas mais importantes que a gente pode ter no mundo moderno, né? Até esse link que estão fazendo para juntar o Dia da Criatividade para estimular o cumprimento dessa Agenda 2030. E essa Agenda 2030, ela tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis do mundo. O que é isso? Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, parece que é coisa de ecochato, né? Eu pensei. E esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, o que são eles? Quando a gente fala em sustentabilidade, é algo cíclico, que vai se retroalimentando, né? Então a ideia desses 17 objetivos é justamente que a gente não acabe com os recursos do planeta e que nós consigamos viver mais tempo no planeta. Que a gente faça esse ciclo sustentável da vida, né? Eu dei também pouco tempo atrás, coincidentemente, eu vi também que um dos objetivos da ONU é que a gente consiga fazer essa vida sustentável e usando o menor número possível de recursos naturais, né? Reutilizando o maior número possível e usando o menor número possível. Sim. O foco seria utilizar menos os recursos e reutilizar os recursos. E assim, né, a criatividade, como eu tinha perguntado antes, ela se firmou como um dos principais focos do mundo moderno, depois do advento da internet. Porque, primeiro, né, a criatividade, ela salva a humanidade. Sim. E segundo, que o mundo não suporta mais pessoas mecânicas. Quer dizer, não é que não suporta mais. Cada vez menos vai ter espaço para as pessoas mecânicas e mais para as pessoas criativas, né? Por exemplo, tu tem as tuas palestras que tu dá sobre criatividade, que tu fala muito disso, que criatividade envolve também o trabalhador moderno, o trabalhador do futuro. Enfim, eu não me lembro o termo que tu usa, porque faz tempo que eu não vejo a tua palestra. Até onde a gente acha que a criatividade vai nos levar e até quando a criatividade vai deixar de ser um objetivo e ela vai virar uma rotina. Vamos revoar juntos. Momento. Sim. Cara, até onde ela vai nos levar é um pouco complicado, porque a criatividade é para construir caminho. E a gente vai construindo junto. Então, a partir do momento que tu tem uma ferramenta, ou que você apresenta uma ideia, e outras pessoas com meia ideia junta com a tua, o caminho muda totalmente. Então, até onde a gente vai, é bem possível, é bem complicado e complexo a gente chegar. Porém, eu sempre gosto de fazer o exercício de vamos olhar para o passado para entender o presente e saber qual é o caminho do futuro, né? Sim. Então, por esse caminho, a gente percebe que cada vez mais a criatividade nos leva para essa consciência dos recursos, da relação entre pessoas, para a questão de desigualdade social, toda essa questão. Então, a criatividade nesse ponto, ela acaba fazendo a gente refletir sobre tudo isso. Carros elétricos, pô, legal. É muito mais saudável pro mundo ter carro elétrico. Mas já começou a se pensar até que ponto? Porque tem bateria, porque tem não sei o que. Sim, o recurso precisa de outro que daí... E aí já tem que começar a colocar na balança. Sim, mas só se consegue colocar na balança isso depois de feito. Eu penso um pouco parecido, porém diferente. Eu acho que o objetivo, o limite que a gente vai chegar na criatividade é onde a gente tem um mundo ativo, onde as pessoas
tenham conhecimento e acesso para começar a fazer as suas próprias coisas. Por exemplo, o carro elétrico. As pessoas vão começar a ter condições de comprar peças para montar o seu carro elétrico, como se fosse um computador, um PC. Sabe, tu vai comprar a carcaça, tu vai poder comprar uma placa-mãe, tu vai poder comprar uma bateria, que as pessoas vão ter, devido ao acesso de informações por causa da criatividade, a gente vai poder desenvolver o nosso veículo do jeito que a gente quer. Um exemplo é carro elétrico, que a gente tá falando de carro elétrico. Outro exemplo, sistema de ensino, cara. A criatividade, ela vai estimular o sistema de ensino, as pessoas serem ativas, mais do que proativas, elas serem ativas. Porque o sistema de ensino, eu acho que de toda a nossa sociedade, a única coisa que não evoluiu definitivamente é o sistema de ensino, pelo menos no mundo ocidental, né? Nesse momento que a gente está vivendo que as instituições de ensino têm que rapidamente se repaginar para o digital, a gente percebe também que essas aulas digitais seguem o mesmo modelo das aulas normais, das presenciais. A única coisa que estão fazendo é estão filmando a aula para poder reproduzir. Isso não é evolução. Muito pelo contrário, né? É uma evolução mascarada, porque é uma involução, porque tem mães que estão tendo que parar na frente do computador, porque os filhos não param quietos na frente do computador. Elas estão tendo que reaprender e ensinar os filhos, sendo que as mães muitas vezes não são professoras, né? Estão capacitadas. Não tem a didática, né? Mas vamos voltar para a criatividade. Vamos voltar para o Dia Mundial da Criatividade. Essa questão da criatividade como forma de buscar alternativas, justamente focado nos objetivos sustentáveis, que esse é o foco dali que nasceu o dia, faz a gente repensar algumas coisas, que nem tu falou ali da folha de papel. Já tive em cursos onde a ideia da facilitação era vamos escrever todas as ideias em post-its. Eu que sou fã de post-it, isso me dói, eu vou ter que me reinventar nesse ponto. Mas o Junior Gama tem uma casa que a parede é feita de post-it, assim, se bater um vento, você consegue ver dentro da casa, assim. Quase isso. E daí a gente escrevia as ideias e o que não era massa se joga fora. Para nós isso é normal. Até que chegou uma aluna e falou: eu não vou fazer isso, porque lá em casa a gente não tem folha assim para poder escrever e jogar fora e ter todo esse desperdício de papel. Então eu não consigo fazer isso, ela falou. Pá, um baque, para tudo. Todo mundo vai repensar agora como fazer para não ter esse desperdício de papel. E aí que entra a criatividade. Como a gente consegue não gerar esse lixo, enfim, isso serve para tudo. Serve para momento que a gente vai para uma culinária, como que a gente pode reutilizar, utilizar a casca das verduras para fazer o molho, para fazer o caldo, enfim, como que a gente pode aproveitar o máximo possível. Até porque tu pegar ideias e botar no post-it, amassar e botar fora, não é só um papel que tu tá colocando fora, tá colocando ideias no lixo também, né? Também. Tu pode reciclar ideias. Isso é uma coisa que a gente já falou num podcast que a gente gravou, no episódio que a gente gravou sobre criatividade, mas acho que vale a pena a gente recapitular aqui um pouquinho, que assim, quando se trata de criatividade, não existe ideia boa e ideia ruim, existe ideia. Isso. E o conjunto de ideias ruins forma uma ideia, como é que é? O conjunto de ideias ruins forma uma ideia média, que pode formar uma ideia boa, pode formar uma ideia ótima. Cara, agora vai ser uma pergunta direta, sem revoar muito assim, porque é a tua área. Quando tu dá teus cursos de criatividade, o que tu sente que é a maior dificuldade da galera, assim, sabe? Tipo, quando tu vai tocar em tal assunto, tu sabe que a galera vai mudar a cara, que vai forçar um pouco o entendimento, assim. Ou talvez não, talvez eu diga assim, cara, todo mundo entende, mas talvez não saiba colocar em prática, ou tem vergonha de botar em prática. São dois pontos principais. O primeiro, que é o que a gente fala da síndrome da folha em branco. Lembra quando uma professora chegava na sala, professora de artes da 5ª série, entra na sala, todo mundo ansioso porque vai ter artes, ela fala, peguem a folha, desenho livre. Todo mundo entra em parafuso. Porque as pessoas não sabem o que fazer. Então elas têm que ser guiadas, elas estão acostumadas a ter ordem restritivas para criar. Não estão acostumadas a criar livre. É que também é uma briga meio desleal, porque o sistema de ensino está muito estabelecido, né? As pessoas aprendem e, tipo... É complicado dizer que o sistema de ensino é errado. Né? Na verdade, assim, o sistema de ensino funcionou muito bem quando ele foi criado, muito bem para a época que ele foi criado. Hoje nós vivemos uma outra realidade de mercado, a gente vive uma outra realidade de relação pessoal, a gente vive uma outra realidade onde hoje um aluno de 7 anos consegue ter muito mais informação, ele está muito mais rápido para buscar informação do que uma professora de 40.
Então, sim. E é a professora de 40 que está ensinando o aluno de 7. Então, há uma briga muito grande. Entendi. É quase um paradoxo. Não estou querendo dizer que professores não estão preparados, que os professores não são inteligentes. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que os professores conhecem muito bem a área deles, mas os alunos conseguem buscar informação do que é interessante para eles. Meu sobrinho de 7 anos, tu pode perguntar qualquer coisa de qualquer Copa do mundo. Ele vai saber? Sim, mais do que a de 94 que eu. Mas assim, ele sabe nome de jogador, ele sabe Sim. o que aconteceu, ele sabe quando fez gol, ele sabe tudo. Porque isso é uma área de interesse dele e ele tem acesso muito fácil a todas as informações. Talvez o esquema da nova educação seja simplesmente gerar o interesse nos alunos. Como fazer isso? Sim, é um desafio. Mas a questão é que tem que gerar o interesse para o aluno buscar a informação. Ele vai correr atrás. E o segundo ponto que eu sinto muito na galera é o medo de errar. Que eu acho que causa um pouco dessa timidez. É o medo de pensar, posso estar falando muita merda agora. E aí a gente tem esse medo de errar. Assim como nós agora, né? Sim, a gente tem o medo de errar, tem esse medo de julgamento. Agora nessa pausa de pandemia, muita gente começou a fazer live, começou a fazer stories do Instagram, mas muita gente que precisa não tá fazendo porque tem vergonha de aparecer, tem medo de falar alguma coisa e não ser a coisa certa. As pessoas têm medo realmente de fazer, de dar a primeira ideia, porque tem medo de se expor e estar errado. E quando envolve essa questão de criatividade, muita gente tem medo de se expor, achando que pode estar falando alguma coisa errada. Mas quando envolve criatividade não tem muito certo e errado, né? A não ser que tu vai dar alguma informação técnica. Vai dizer que 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4. Não tem muito o que inventar. Sim. Mas tem gente que espera a confirmação daquilo que ela tá falando sobre criatividade ou sobre o que ela pensa, e isso não vai vir nunca, né? Porque só tu sabe o que tá pensando, só tu tem a tua linha de raciocínio. Também não sabe se tem alguma coisa técnica, saiba diferenciar o técnico do pessoal, né? Se tem alguma coisa técnica, procure saber o que... Técnico do criativo, né? Isso aí. Já pegando nesse embalo de medo de fazer ou não, uma das maiores invenções, a lâmpada elétrica. E aí tem a famosa frase do Thomas Edison: de fato não fracassei ao tentar. Cerca de 10 mil vezes de desenvolver um acumulador. Simplesmente encontrei 10 mil maneiras que não funcionam. É isso. Criatividade é tentativa e erro. Criatividade é pensar, falam que manga com leite mata. Tá, e se eu fizer uma vitamina de manga com leite pra provar? Né? Se tu morrer, ninguém sabia que tu morreu. Mas assim, primeiro que a gente traz um monte desses pré-julgamentos e tudo mais, e aí acaba tendo medo de tentar, acaba tendo medo de falhar. E criatividade é muito mais o teste do que o eureka. Sim, na verdade o legal da criatividade não é onde tu chega. O legal da criatividade é o caminho que tu toma pra chegar lá. Porque assim, tu tem várias possibilidades de chegar no mesmo ponto. Só que o jeito que tu chega, tu pode misturar as possibilidades, tu pode fazer de um jeito, pode começar de um jeito e terminar de outro. Você não pode começar errado, que pau que nasce torto não se direita, como já diria Beto Jamaica, né? Nosso poeta filósofo. Até puxando a questão do Dia da Criatividade, dos objetivos, de novo, puxando o ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se a gente não tentasse, se as pessoas não tentassem fazer diferente de forma criativa, sempre seguissem as mesmas regras, nós não teríamos um panorama de mudança. A gente teria um panorama de que, ok, sabemos o que vai acontecer, porque sempre foi feito assim, vamos continuar fazendo assim. Então, a criatividade é isso, é mudar. E às vezes a gente vai ter que arriscar. Tem uma propaganda que é clássica da Apple, que tem um monte, aparece nisso da propaganda, um monte de pessoas, de caras iguais, assim, vestidos com a mesma roupa. E eles, uma espécie de robô, assim, sentam no auditório, onde tem uma tela enorme, assim, e tá todo mundo com a mesma... Acho que até o mesmo ator que foi duplicado, enfim, não sei porque era antigo esse comercial. Todo mundo igual, todo mundo com o mesmo corte de cabelo, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo sentado do mesmo jeito, com uma tela enorme na frente passando uma propaganda, se eu não me engano, da Microsoft, tá? Posso estar errado. E no meio dessa propaganda entra uma atleta correndo com um machado na mão. Sim. Um machado na mão. Ela entra correndo e atira esse machado nessa tela e quebra essa tela. Aí termina o comercial, aparece só uma frasinha: pense diferente. Ponto.
Eu acho que criatividade se resume um pouco nisso. Posso ter errado na ordem do roteiro aí do comercial. Não, mas é mais ou menos isso. E assim, cara, sobre o dia da criatividade ali, as escolas trabalham um pouco com isso ainda, né? Até porque é recente também, né? Sim, e as escolas trabalham um pouco também porque, por ser recente, não deu tempo de preparar os professores. Sim. A gente fala, o método de ensino tem que mudar, tem que evoluir. Tá, peraí. Pensa a estrutura do nosso Ministério da Educação. Pensa a estrutura de professores, alunos, escolas, sistemas, apostilas que já tem. Pensa em tudo isso. Por mais que hoje a gente fale vai mudar tudo, quanto tempo demora para isso tudo acontecer? Tem que ser uma mudança que comece no início do curso dos professores, né? Nessa formação. Nessa formação de professores, vai passando por todo um processo. Mas enfim, segue o baile que tem umas informações legais aí pra dar pra gente. Tá, e já que a gente falou bastante sobre as ODS da Agenda 2030, essa Agenda 2030 é o quê? Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pelo cronograma, tem que ser alcançados até 2030. E são 17 objetivos. Vou falar eles aqui rapidinho, até para não se estender muito. Vou por ordem aqui. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, que a gente está falando bastante de educação, né? Igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes. E para tudo isso acontecer, o 10º ponto é parceria e meios de implementação. Então, para tudo isso acontecer, um dos objetivos é a gente conseguir parceiros para implementar tudo isso. 17º ponto. O 17º ponto. Tá. Tu vê que são coisas que não parecem que envolvem criatividade, mas a criatividade pode resolver esses problemas, né? E um caso desses quando a gente fala de erradicação da pobreza, certo? O que a gente pode pegar como uma solução criativa para isso? De que forma que a gente pode juntar essas comunidades que não tem uma economia tão forte, e a gente pode auxiliar a ela mesma alimentar a sua economia e fazer a sua economia crescer. Vamos pegar o exemplo que nós dois conhecemos, que é o Projeto Besouro. Sim. Que é um baita projeto, a gente até vai botar o link aqui no descritivo, É um baita projeto de desenvolvimento econômico em pessoas, em comunidades com vulnerabilidade econômica. Esse projeto é do amigo meu que estudou comigo, inclusive foi empresário da minha banda uma época. Cara, é um projeto... Ele parece extremamente elaborado quando tu olha ele de primeira, mas basta 2 minutos de leitura do objetivo do projeto, tu vê que realmente é um projeto feito de coração, ele é um projeto feito com carinho. É uma solução criativa para resolver alguns problemas. Só que é uma solução criativa que, infelizmente, demanda muito empenho das pessoas que estão em volta e de quem está fazendo. Ele não pode ter outros projetos criativos, porque ele é praticamente ele, com a equipe dele e do jeito que ele pode tocar as coisas, né? Se for olhar também o projeto, ele é extremamente simples. Exige um esforço muito grande para poder rodar, mas ele é extremamente simples. É ensinar as pessoas como elas podem aprender um ofício, uma profissão, desenvolver essa profissão, ganhar o dinheiro dela com vender esse serviço para as pessoas da própria comunidade. Então, além da pessoa conseguir um dinheiro, é um dinheiro que vem da própria comunidade, então é puramente sustentabilidade, porque o dinheiro vai ficar rodando dentro da economia da própria comunidade, e aí todo mundo vai ganhar com isso. Todo mundo vai se dar bem dentro da comunidade, não é aquela coisa, não, vai fazer um serviço fora. É tudo ali dentro. Então, é esse ponto que a criatividade tem que ser aplicada de forma sustentável. É essa a ideia. Para facilitar o entendimento desse projeto, resumindo, é aquela velha historinha do fulano, do Thierry, que deve pro Gama, que deve pro fulano. O Thierry vai lá, paga o Gama pega esse dinheiro, paga o fulano,
o fulano pega esse dinheiro, paga o TR, ninguém tá devendo pra mais ninguém e tá todo mundo podendo comprar de novo porque o dinheiro tá circulando. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, só que isso tudo só acontece se eu fiz um serviço pra você a ponto de você ter que me pagar. Exato. E o foco principal pra fazer essa roda girar é ensinar o ofício pras pessoas, é capacitar as pessoas. É, exatamente. Você vê, né, como a criatividade às vezes pode levar a gente bem longe. Antes de eu conhecer o Gama, esse projeto já existia. Depois que eu vim morar aqui em Timbó, na região que a gente mora, esse projeto continuou e se desenvolveu pelo Brasil, até que um dia a gente teve uma reunião de um grupo de jovens empresários aqui de Timbó, e o Gama comentou esse projeto sem nem saber que eu conhecia o Vini, sem nem saber que eu sabia desse projeto, e daqui a pouco que eu liguei o nome às pessoas e comentei com ele o nome do Besouro e disse que era isso daí. E pra tu ver como a criatividade ela pode realmente mudar o mundo, né? Salvar o mundo. A ideia criativa de um amigo meu que tá correndo o Brasil inteiro e chegou em mim de novo, no ciclo inteiro. Mas enfim, cara, que a gente quer deixar aqui sobre o Dia da Criatividade pra você refletir e de repente começar a tomar algumas atitudes mais criativas na sua vida, tirar a sua vida do marasmo, digamos assim, fazer algo que você nunca fez pela primeira vez, já é uma forma de ser criativo. Tá, antes de tudo eu queria fechar com uma... Fica à vontade. Quando a gente fala em criatividade, já que puxamos bastante a questão das ODS também, sempre a minha regra, e eu sempre passo isso para os meus alunos também, quando você imaginar, vou ser criativo, uma coisa você tem que estar bem claro, qual problema você quer resolver. Para você ser criativo, tu tem que ter um objetivo, tem que resolver um problema. Qual problema tu quer resolver? Aí em cima disso, com esse objetivo, tu consegue ser criativo. E pra você que tá ouvindo esse episódio agora e tá meio triste que a gente não deu dicas sobre criatividade, como ser mais criativo, a gente já fez isso no episódio... Antes do 10º episódio, se eu não me engano, um episódio só sobre criatividade aqui no nosso canal. Procura lá. Então, como a gente não quis bater na mesma coisa, a gente quis falar uma coisa um pouco mais séria, pode ver que tem um pouco menos de brincadeira hoje, que é pra justamente porque é uma coisa importante, que é uma coisa que é pra ser levada um pouco mais a sério, que é o Dia da Criatividade, porque ela pode ser... talvez o combustível pra gente melhorar esse mundo que já é legal, pode ser melhor. Episódio de criatividade é o nosso 4º episódio. 4º episódio, pra tu ver como a gente já é uma coisa que a gente gosta de falar há bastante tempo. Muito. Cara, então, vamos ficando por aqui. Hoje não vai ter indicação de livro. Hoje seja criativo, procure um livro novo. Justo, e vou dizer... Pode que falar. orgulho do episódio, que episódio sério. Episódio um pouco mais... quando é uma coisa que a gente sabe que a gente entende, a gente leva a sério. Agora, quando a gente não entende, a gente faz de conta. Mas assim, deixa eu falar a última consideração aqui. Qualquer coisa que você tenha notado de diferente do som, enfim, vazamentos, a gente tá em quarentena, então a gente tá gravando do jeito que dá. A gente veio aqui pro Espaço Inove pra gravar tudo com toda a segurança, tudo esterilizadinho, tudo bem bonitinho, todo mundo de máscara. Mas beleza? Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Se os deuses do podcast permitirem. Ou se eles tiverem uma ideia melhor que a gente fizer outro serviço de streaming pra áudio. Boa. Boa. Falou. Valeu. Fui.